Professora, a gente vai Professora, estudar isso aqui é do GeoGebra. GeoGebra. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Áreas é o seguinte, a maioria das áreas a gente consegue, deixa eu ver se eu tenho onde escrever aqui, porque está numa formatação diferente. Campo de entrada. Texto. Pronto. A maioria das áreas, elas se baseiam na área do retângulo, ok? Então, digamos que eu tenho a área do retângulo. Deixa eu escrever aqui para ficar armadinho. A área do retângulo. Que é área igual a base vezes altura. Que a gente normalmente escreve B vezes H, tá? E no caso, por que eu estou aqui colocando a questão de área? Porque se eu tiver, por exemplo, um prisma de base retangular, eu tenho que calcular a área da base para multiplicar pela altura, né? Porque o volume é basicamente isso. É a área da base vezes a altura do prisma. Então, a área do retângulo seria isso. Outras áreas que são iguais às áreas do retângulo, que eu posso considerar, é a área do quadrado. É bom vocês desligarem o microfone e só ligar quando tiver alguma pergunta para fazer. Para não estar dando retorno aqui na minha voz, viu? Aí, como o lado como todas as medidas do quadrado, né? Todos os lados têm a mesma medida, o que vai acontecer? A base e a altura do quadrado vão ser a mesma medida, que aí a gente chama de L. Então, fica L vezes L, que vai dar L ao quadrado. Vai ficar assim. Outra área que é igual ao do quadrado, do retângulo no caso, é a área do paralelogramo, que também vai ser base vezes altura. Mas aqui, basicamente, a gente vai estar tratando mais... Deixa eu colocar isso para baixo. Deixa eu ver aqui onde eu tenho. Vamos ver. A gente vai ter a área do retângulo e a área do quadrado. Basicamente, essas duas que a gente vai estar tratando. Por quê? Deixa agora eu pegar um prisma. O botão que eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar. Adriana veio reunião com a professora. Eu não sei se ela esqueceu. Eu sei que eu não mandei mensagem para ela, mas geralmente ela vê no grupo. Aí eu não sei. É que João viajou, aí ele não ia assistir a aula. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. 3D, pronto. Vou pegar aqui outra janela 3D. Nessa janela 3D eu consigo desenhar os prismas, tá? Eu vou tentar fazer um prisma aqui de base... Deixa eu ver. Um prisma... Eu vou fazer logo um cubo. O cubo ele vai me pedir a medida da base. Deixa eu ver como eu consigo aqui. Eu vou escrever aqui, pronto. Olha aqui o cubo. Então, a medida que eu coloquei para a base é a medida que ele colocou aqui para a altura, a mesma. Não sei se eu consegui desenhar direitinho. Deixa eu virar ele aqui para ver. Vamos ver. Ó, a base é quadrada. Todo lado é quadrado. Certo? Todos os lados são quadrados.
E como é que eu calculo o volume dessa figura? Eu faço a área da base vezes a altura, só que todas as medidas aqui é igual. No caso, deixa eu ver se eu consigo mostrar o tamanho aqui. Não. Ponto. É porque esse aqui que eu tô trabalhando pela internet. Aí esse aqui que eu peguei, ele tá um pouquinho diferente do que eu geralmente trabalho. Deixa eu ver aqui. Certo. Aí, se eu vou calcular volume, deixa eu vir aqui em... calcular... Olha, se eu quiser planificação, o que acontece? Veja. Deixa eu ver se ele se movimenta. Ele não tá fazendo animação, que fica bem bonitinha a animação. Mas vocês estão vendo, né? A base aqui, ó, esse lado que cobre aqui do lado, esse aqui e esse que vai pegar essa frente em cima. E para calcular a área, no caso do cubo, deixa eu ver, aliás, a área não, o volume, porque a área seria a soma dessas áreas, certo? Seria a área de superfície. Mas para calcular o volume, ó aqui o volume. Com o GeoGebra eu clicar aqui vai dar 52,81. Por quê? Agora eu achei que eu estava querendo há muito tempo. Distância, comprimento, perda, seleção, 2 pontos, segmentos, tal. Ó. Então, aqui, ó, 3,75. Aí, daqui para aqui, ó, 3,75, tá? Tô só comprovando. Largura, altura. Aí, vamos ver aqui comprimento, ó. 3,75. Então, se a gente pegar a calculadora e pegar, no caso, do cubo, como é que nós vamos fazer o volume? O volume do cubo vai ser sempre aresta ao cubo. Por que aresta ao cubo? Porque ele é como se fosse um paralelepípedo que a gente faz. Volume igual a comprimento vezes largura vezes altura, tá? Só que o comprimento, a largura e a altura é a aresta desse cubo. A gente já estudou sobre isso, né? Essa questão de aresta. Então, vai ser a aresta do comprimento vezes a aresta da largura vezes a aresta da altura. E aí, quando eu multiplico essas três, justamente, eu vou ter a aresta ao cubo. E quando eu, no caso, pego esse aqui, que é 3,75, então eu vou fazer... Acho que ele abriu outro. Eu vou fazer volume igual a 3,75 ao cubo. Ou seja, é essa medida vezes ela mesma 3 vezes. 3,75 que multiplica 3,75 que multiplica 3,75. E aí, quando a gente faz essa conta, justamente vai dar... Alguém fez aí na calculadora? Vai dar os 52,81. Eu não vou colocar a unidade de medida, tipo centímetro ao quadrado, ou metro, aliás, centímetro cúbico, ou metro cúbico, porque aqui nós não estamos... deixa eu... Ficou em cima do outro, ó. Aqui.
Nós não estamos trabalhando com medida, tipo, aquele não dá em centímetro ou metro, tá? Então vai ficar só assim, 52,81. Deixa eu parar um pouquinho a gravação pra gente conversar um pouquinho. Bem, eu esqueci de colocar para gravar, tá? Então, só mostrando aqui que a gente calculou a área de um triângulo, certo? Que no caso deu 2.000 milímetros quadrados, porque a base aqui no caso estava em 10 centímetros por 10 milímetros, aí 4 centímetros por 40 milímetros, transformando, né? Deixa eu pegar aqui em cima. Transformando, porque o metro está no meio, aí para a direita, aí vai diminuindo, são submúltiplos do metro, decímetro, centímetro, milímetro. E para a esquerda são os múltiplos, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Se eu estou passando de centímetro para milímetro, toda vez que eu passo para a direita, eu multiplico 10. Então, 10 centímetros são 100 milímetros, 4 centímetros são 40 milímetros. Então, resolvendo aqui, nós encontramos que a área deste triângulo é 2.000 metros quadrados. Lembrando também que, por que a gente divide por 2 a área do triângulo? Porque se eu completar aqui a figura, eu tenho um retângulo. E se eu faço base vezes altura, eu estou calculando a área desse retângulo. Mas quando eu divido por 2, aí sim eu vou ter a área do triângulo. Até porque, deixa eu fazer só mais um vetorzinho aqui no meio para mostrar para vocês que aqui também eu teria, tá vendo? Se vocês olharem direitinho, esse triângulo, esse são todos iguais. Então, quando eu divido por 2, eu tenho metade da figura, que pode ser esse retângulo aqui, esse. Mas também posso tirar esses dois e fica o quê? Esse triângulo, que é justamente deste triângulo que eu estou calculando a área, tá? Cuja base é 10 centímetros, que estamos trabalhando em milímetro, e a altura é 4 centímetros, que estamos trabalhando em milímetro também. Deixa eu ver outra coisa que nós fizemos. Nós calculamos a área de um cubo, cuja aresta mede 1/4 de metro, tá? E aí eu calculei em fração, que seria, como é cubo, aresta vezes aresta vezes aresta, então 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Que aí eu coloquei 1 vezes 1 vezes 1 sobre 4 vezes 4 vezes 4, que é o quê? O produto dos numeradores sobre o produto dos denominadores, que vai dar o quê? 1 sobre 64. Como lá na questão que a gente estava vendo, que é essa questão aqui, cadê? Deixa eu procurar. Que foi da atividade que eu deixei para vocês responderem. Cadê? Que fala dos 16 cubinhos. Aqui. São 16 cubos, né? Então, qual o volume de um prisma retangular composto por 16 cubos, que tem essas medidas? Então, quando a gente calculou aqui, aí a gente multiplicou por 16. Então, 16 vezes 1 sobre 64 foi o volume de um cubozinho, vezes 16, aí eu coloquei sobre 1, né? Porque 16 não tem denominador. Aí ficou 1 vezes 16 sobre 64 vezes 1. E aí eu tenho 16 sobre 64, que é o produto aqui 1 vezes 16 e 64 vezes 1. Quando eu simplifiquei, aí dividindo por 2, o numerador e o denominador, aí vou dividindo, aí cheguei em 1/4. Então, a resposta é 1/4 de metro cúbico. E embaixo eu fiz a mesma coisa, só que eu peguei 1/4 e transformei em decimal. Eu acho que o cálculo fica bem mais fácil com decimal. E aí, multiplicando as três medidas iguais, deu isso. E multiplicando por 16 deu 0,25, que justamente 0,25 corresponde a 1/4, ou seja, 1/4 de metro cúbico, certo? Outras coisas que eu já tinha feito eu já apaguei, então ficou isso aí, certo? Deixa eu parar aqui a gravação.